Continuando aqui sobre pecados, o assunto sobre total condenação, total justificação. Nós tratamos no vídeo anterior, na parte 1 desse assunto sobre pecados, uma condenação. É claro que é impossível nós colocarmos todos os pecados relacionados aqui. É impossível colocar em um vídeo. Mas vamos tratar agora sobre a justificação. Um Deus justo, um Deus santo. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça em favor de desgraçado, de imundo, pecador, depravado, como eu e como você. Queira você, aceite isto ou não. Porque nós não podemos nos ver pelo crivo, pelos olhos dos homens. Temos que nos ver pelos olhos de Deus. E como Deus nos vê? Ele é santo. Ele é eterno. Ele nos conhece antes da gente nascer. Sabe tudo o que a gente pensa. Sabe tudo que está dentro de mim e de você. A realidade minha e sua. E Ele nos diz. Sabe o que Ele nos diz? Tu dizes, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eu sou santo. Eu não sou tão pecador assim. Ah, é? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você não tem visão. Nós não temos visão celestial se não nos for dada. Nós somos cegos, infeliz, se há real felicidade não nos encontrar. Não temos paz, se há real paz não nos encontrar. Mas muitos acham que são. Falta a cabeça no travesseiro. Coloque sua vida diante de Deus e o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, vai trazer para mim e para você a nossa realidade. Por isso que a palavra do Senhor, ela usa a palavra arrependimento. E muitas vezes não é arrepender daquilo que fazemos, e sim daquilo que somos, por isso que fazemos. Mas vamos lá, justificação. Os nossos pecados. O que aconteceu com os nossos pecados? Nós vimos no outro vídeo sobre o pecado. Sobre os nossos pecados em 1 Pedro 2, 24, ele diz assim. Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarado. Que preciosidade. Ele carregou no seu corpo, o Senhor Jesus Cristo nos carregou no seu corpo. Por quê? Porque João 12, 32, ele diz assim, eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus Cristo nos atraiu o meu pecado, o meu velho homem, que já vimos no outro vídeo, e também os meus pecados cometidos. Todos eles, não escapou um. Mas aquele adultério também estava, aquele estupro também, aquele assassinato também. Vai responder à justiça dos homens, sem dúvida, e deve.
Mas diante de Deus há uma justificação. Aquele aborto também já foi levado no corpo de Cristo na cruz, carregando ele mesmo sobre a madeira os nossos pecados no seu corpo. Quantos? Todos, ele atraiu a todos. Não somente os nossos pecados, mas ele nos atraiu. Quando eu for levantar da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ele não diz todos os pecados, como muitos dizem. Não, ele nos atraiu, inclusive o pecado, inclusive os nossos pecados, inclusive nosso velho homem, inclusive a nossa vida condenada. Cristo nos atraiu, por isso que caiu sobre ele toda a nossa condenação. Lá na cruz, toda a nossa culpa. Você ainda considera fatos e você sente culpado? Jesus Cristo já levou essa culpa no corpo dele na cruz. Para que você tenha alívio de alma, é necessário você crer que Jesus já resolveu isso também. Também. Aleluia. Maravilhoso Salvador Jesus Cristo. E ainda em 1 Pedro 1, versículo 18, eu estou falando agora de total justificação. Mas não fique só com esse vídeo, pega o primeiro sobre pecado, de pecados, condenação, para você valorizar a sua justificação. Se eu não sei o quanto ele me perdoou, eu não tenho a quantidade certa para também saber o quanto eu sou devedor e quanto eu sou grato e quanto eu devo louvá-lo e viver para ele. Em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da sua vida inútil, que vossos pais vos legaram, porque nós já nascemos pecador, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de mim, por amor de você. Maravilhoso Salvador. Maravilhosamente ele perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele vai dizer aqui em 1 João 1, 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, eu sou infiel, ele é fiel e justo, eu sou injusto. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanta injustiça sobra se o Todo-Poderoso justificou e perdoou e purificou? Quanto sobra? Nenhum. Nenhum. Por isso que podemos dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Maravilhoso. Maravilhoso. Aleluias. Aleluia. Grande Salvador, grande salvação. No livro de Hebreus, capítulo 9. E livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Não há repetição todo domingo. Tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos.
Por que ele fala muitos? Porque muitos não vão crer, portanto não vão receber a ação que Jesus Cristo desempenhou, desenvolveu, cumpriu ali na cruz, em nosso favor, para a nossa glória, para a nossa justificação. Assim como aos homens está... Não. Por cumprir os tempos se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Isso é versículo 26, mais 28 de novo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Uma vez por todas, aniquilou. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vou citar no versículo aqui de Romanos 6, 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele começou no nosso pecado, pela sua morte para o pecado, e também o perdão e a purificação com relação aos nossos pecados. Plena justificação. E tudo isto, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você. Essa fé não é sua. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Plena salvação, plena justificação. Justificados. Olha que Romanos 5:1. Justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus foi a minha morte. Mas eu morri com Cristo na cruz. Aquela morte é minha. É nossa. A morte para o pecado, para a natureza de Adão, para o velho homem, para o pecado. Morte. Não tem justificação. Não tem justificação. Não tem perdão. Perdão é para pecados. Justificação é para a morte. Romanos 6, 7. Quem morreu, justificado está do pecado. Não fala dos pecados, porque os pecados se relacionam com sangue. O sangue de Jesus para pecados. A morte de Jesus é para o pecado. Você creu? Você crê que você foi crucificado com Cristo? Seu velho homem foi crucificado com Cristo? Não é ele lá e você cá. Não, é eu lá, no corpo de Cristo na cruz. Fomos batizados no corpo de Cristo na cruz. Fomos crucificados com Cristo na cruz. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Lembra? Gálatas 2:20. O sangue de Jesus nos purificando
perdoando e purificando. E Efésios, para que eu tenha essa experiência gloriosa, a palavra do Senhor diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele diz ainda, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Olha o assunto nosso. Como também Deus em Cristo nos perdoou. Perdoou de quê? Dos nossos pecados. Para quem? Para aquele que creu. Olha, a oração de muitos deve ser esta: Senhor, me dê fé para que eu possa crer que eu sou condenado, imundo, sujo, lixo. Mas me dê fé para também crer que Jesus me atraiu do jeito que eu sou, do jeito que sempre fui, de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu pratiquei, de todas as minhas mazelas, todas elas foram atraídas no corpo de Cristo. Como o pastor disse, Jesus Cristo foi feito o lixo deste mundo quando ele me atraiu. Eu também estou junto com esta. Crer que fomos crucificados com Cristo, fomos purificados pelo seu sangue, fomos mortos para a natureza de Adão. O Adão que habitava em nós foi crucificado no corpo de Jesus Cristo na cruz. Mas também fomos ressuscitados, perdoados, sujeitos a cometer pecados, porque ainda estamos nessa carcaça deste mundo. Mas se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O seu sangue eterno. Louvado seja o Senhor. Faça seu comentário. Eu sei que este assunto ele é vasto, mas o seguinte: se eu não souber pela revelação do Espírito Santo de onde o Senhor me tirou, eu não vou saber a dimensão do amor de Deus, do perdão de Deus, sempre em Cristo, e quanto Ele de fato me amou e me ama. E agora Ele vem viver no interior de todos aqueles que Ele perdoou e justificou, gratuitamente. Mérito da nossa parte? Nenhum. Mas mérito dele. Justiça nossa? Trapo da imundícia. Isaías 64:6. Justiça divina. Justiça de Deus. Para nos justificar. Aleluia. Faça seu comentário.